Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Sexta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos pelo Flamengo. A pandemia teve um efeito devastador no mundo e também na economia dos clubes. O Flamengo fez as contas e concluiu que deixou de ganhar no último ano 110 milhões de reais como efeito direto da Covid-19, principalmente com a ausência de bilheteria e queda brusca no número de sócios torcedores, de 150 mil para 61 mil. Com a perda, o orçamento para esse ano prevê vendas e o vice de finanças, Rodrigo Toches, disse que terão de ser cumpridas. Ele afirmou que há necessidade de fazer 140 milhões de reais em transferências e que atletas só poderão ser comprados depois que outros forem vendidos. Do Flamengo para o Palmeiras, enfim, Abel Ferreira vai descansar. O treinador palmeirense sequer esteve no banco na vitória por 3-0 sobre o São Caetano. O motivo? Uma viagem para a cidade do Porto, em Portugal, para visitar a família. Depois de alguns dias de dificuldades para encontrar voos para a Europa por conta das restrições provocadas pela pandemia, Abel teve seu retorno para casa facilitado pela Crefisa. Leila Pereira, proprietária da patrocinadora do clube, colocou o avião da empresa à disposição do treinador, para que ele pudesse ir então para Portugal para alguns dias de descanso ao lado de sua família. Após 3 anos, Fernando Miguel se despediu temporariamente do Vasco nesta sexta-feira. O goleiro foi emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro. Fernando Miguel agradeceu aos torcedores, disse que viveu momentos de alegria e se desculpou pelas vezes em que não correspondeu. Ele estava no clube desde maio de 2018. O time goiano assumirá integralmente os salários do atleta. Ainda no Vasco, não é somente no elenco que o clube está fazendo cortes para economizar recursos. Desde quinta-feira, o clube vem demitindo funcionários e enxugando a folha salarial. Nesta sexta, foi anunciado o desligamento de 186 funcionários, o que representa, segundo a direção, uma redução de 35% na folha de pagamento. Com as demissões, o clube calcula que vai economizar 40 milhões de reais por ano em salários. Todos os demitidos receberão salários atrasados referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Domingo é dia de Fla-Flu e o clássico vai apoiar uma causa solidária. Cachorros resgatados por ONGs durante a pandemia entrarão em campo antes da partida, em uma iniciativa do governo do estado, FERJ e clubes para incentivar a adoção de pets. Os organizadores criaram o projeto Cariocão após registrarem um aumento no número de abandono de animais domésticos durante a pandemia. Além de promoverem as adoções, querem levar mais conscientização para as pessoas e, assim, evitar mais abandonos. Bela causa a ser defendida então no Fla-Flu de domingo. Por falar em domingo, vamos aos jogos desta rodada. Neste sábado, 2 grandes entram em campo. O Vasco joga contra o Nova Iguaçu e é visitante, mas o jogo acontece em São Januário. Já o Botafogo joga contra o Bangu, também como visitante, mas a partida acontece no Newton Santos. O Cruz Maltino entra em campo às 18 horas e o Alvinegro, que vem de uma goleada de 5-0 sobre o Motoclube, joga às 9h05 da noite. No domingo, o Fla-Flu acontece no Maraca, às 18 horas. Na tabela, a situação é a seguinte: Flamengo, segundo colocado com 6 pontos, Botafogo em terceiro tem 4, Vasco em décimo não tem pontos, Fluminense, último colocado, também nenhum ponto feito até agora. E a última é no Campeonato Paulista, que ainda neste final de semana acontece. A partir da semana que vem, uma incógnita, porque os jogos estão proibidos no estado de São Paulo pelo governador João Dória. O São Paulo joga neste sábado contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h30. O Santos, também neste sábado, joga contra o Ituano, na Vila Belmiro, às 19 horas. No domingo é a vez de Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque, às 16 horas, e de São Caetano e Corinthians, às 19 horas, no Anacleto Campanella. Eu volto segunda com muito mais por aqui. Para você um forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.